como é que você está? Tudo bem? Meus amigos, meus companheiros de leitura. Bom, quero de novo, como sempre, agradecer vocês pela companhia nessa aventura pelo Antigo Egito. E vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu no bloco anterior, capítulos de 9 a 12. Ramsés foi ao palácio para participar de uma recepção em homenagem aos novos escribas reais. Ele esperava encontrar e conversar com o pai, o faraó Sete. Porém, o faraó não estava e a recepção fora conduzida por Shenar, que informou a Ramsés sobre uma caçada no deserto em recompensa por ele ter se tornado o escriba real. Essa caçada emocionante aconteceu uma tentativa de assassinato, uma emboscada talvez. Quem estava aqui comigo sabe o que aconteceu com o Ramsés durante essa caçada. O Ramsés se salvou e voltou para o palácio e confrontou o irmão sobre o que estava acontecendo. Shenar falou que não sabia de nada, se recusou a assumir a responsabilidade daquilo e foi bem convincente. Amene foi investigar os blocos de tinta falsificados e Ramsés se deparou novamente com o pai, numa situação inusitada. Ele estava nas estrebarias e o pai chegou e encontrou-o lá. O que será que Sete... Tô até repetitiva, né? O que será que Sete está pretendendo para o filho? Quais as intenções? Na verdade, eu tô achando que ele está ensinando o filho. E essa também está sendo a percepção de Ramsés. Ou não? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários para mim, por favor. Eu vou adorar conversar com vocês sobre essa leitura. No mais, curtam o vídeo, compartilhem o canal, o vídeo, comentem. Agradeço de coração a presença de vocês até aqui. Peço desculpa pela minha voz. Deu uma virada de tempo aqui na minha cidade e eu fiquei rouca. Mas vamos lá. Capítulo 13. No vasto gabinete de que dispunha, Amene classificava suas informações. Depois de ter fuçado o nariz por todos os lados e de ter interrogado alguns pequenos funcionários, mais ou menos faladores, o secretário particular de Ramsés alegrava-se com os resultados obtidos. Com um instinto de cão de caça, sentia que a verdade estava ao seu alcance. Não havia dúvida de que houvera fraude, mas quem estava se beneficiando dela? O jovem escriba, se obtivesse uma prova, iria até o fim e condenaria o culpado. Enquanto relia as notas tomadas numa prancheta de madeira, Izete a Bela irrompeu no prédio de Ramsés e forçou a porta do gabinete do seu secretário. Pouco à vontade, Amene ergueu-se. Como deveria comportar-se perante aquela moça tão bonita, consciente da sua posição? Onde está Ramsés? Interrogou agressiva. Não sei. Não acredito em você. Mas é a verdade. Dizem que Ramsés não tem segredos para você. Somos amigos, mas ele saiu de Mênfis sem me avisar. Impossível! Não mentiria, mesmo que fosse para lhe dar satisfação. Não parece preocupado. Por que haveria de estar? Sabe onde ele está e se recusa a me dizer. Acusa-me sem razão. Sem ele, você não teria nenhuma proteção. Ramsés voltará, pode ter certeza. Se lhe tivesse acontecido qualquer coisa, eu sentiria. Entre mim e ele existem laços invisíveis. É por isso que não estou inquieto. Está troçando de mim. Ele voltará. Na corte circulavam informações vagas e contraditórias.
Uns pressupunham que Sete havia exilado Ramsés para o sul, outros que o príncipe fora enviado a serviço para verificar o estado dos diques antes da próxima cheia. Izete, a bela, não conseguia acalmar-se. O seu amante tinha-a ridicularizado e troçado dela. Encontrando vazia a cabana de juncos onde ia encontrar-se com ele, pensara numa brincadeira e inutilmente chamara Ramsés. Escorpiões, serpentes e cães selvagens pareceram-lhe de repente pulular em redor e fugira, assustada. Ridícula aos seus próprios olhos por causa daquele jovem príncipe insolente, mas não inquieta por causa dele. Se Amene não mentira, Ramsés tinha caído numa nova cilada. Um homem, apenas um, conhecia a verdade. Shenar acabava de almoçar. A qualidade da codorna assada deliciara o seu paladar. Querida Izete, que prazer vê-la! Quer partilhar o meu purê de figos? Sem querer me gabar, é o melhor de Mênfis. Onde está Ramsés? Onde se escondeu? Terne, querida amiga, como posso saber? Um futuro rei permite-se ignorar esse tipo de detalhe? Shenar sorriu intrigado. Aprecio a sua sutileza de espírito. Fale, eu lhe peço. Sente-se e saboreie este purê. Está uma delícia. A jovem acomodou-se numa confortável cadeira, com uma almofada verde. O destino nos proporciona uma posição privilegiada. Por que não havemos de reconhecer a nossa sorte? Não o compreendo. Entendemo-nos maravilhosamente, não acha? Em vez de se unir ao meu irmão, deveria refletir melhor e pensar no seu futuro. Qual imagina que seja? Uma brilhante existência ao meu lado. Izete, a bela, observou o filho mais velho do rei com atenção. Pretendia ser elegante, atraente, sério, já desempenhava o seu futuro papel, mas nunca possuiria o magnetismo e a beleza selvagem de Ramsés. Deseja realmente saber onde se encontra o meu irmão? É esse o meu desejo. Receio entristecê-la. Corro o risco. Concedei-me a sua confiança e lhe evitarei uma desilusão. Julgo ser suficientemente forte para enfrentar. Shenar pareceu desolado. Ramsés foi contratado como escriba da expedição que partiu para as pedreiras de arenito de Gebel Silsilé. Competia-lhe redigir um relatório e prestar conta dos trabalhos. Uma tarefa de extrema mediocridade que o condenará a permanecer longos meses com os canteeiros e instalar-se no sul. O meu pai, mais uma vez, demonstrou o seu conhecimento dos seres humanos. Colocou o meu irmão no seu devido lugar. E agora, se pensássemos no nosso futuro em comum? Estou exausta, Shenar. Eu a preveni. O príncipe ergueu-se e agarrou-lhe a mão direita. Aquele contato repugnou a jovem. Sim, Ramsés estava eliminado de cena. Sim, Shenar seria o senhor absoluto. Ser amada por ele proporcionaria à feliz eleita glória e fortuna. Não sonhavam dezenas de nobres jovens em casar com o herdeiro da coroa? Ela afastou-se com brusquidão. Deixe-me. Não estrague a sua sorte. Amo Ramsés. Que importância tem o amor? Não me interessa. E você acabará por esquecê-lo. Apenas peço que seja bela e me dê um filho e se torne a rainha do Egito. Recusar seria insensato. Considere-me então uma louca. Shenar estendeu-lhe os braços. Não parta, senão... Senão o quê? O rosto lunar de Shenar tornou-se inquietante. Tornar-nos ermos inimigos. Que aborrecimento. Faço apelo à sua inteligência. Adeus, Shenar. Siga o seu caminho, que o meu já está traçado.
Mênfis era uma cidade barulhenta e animada. Ao seu porto, em permanente atividade, chegava grande número de barcos de mercadorias vindos do sul ou do norte. As partidas eram organizadas com precisão pelas autoridades administrativas, encarregadas do tráfego fluvial, e os carregamentos controlados por um exército de escribas. Num dos numerosos entrepostos havia material de escrita, inclusive blocos de tinta. Amene, na qualidade de secretário do filho mais novo do faraó, estava autorizado a examiná-los. Concentrou-se nos produtos de primeira qualidade, cujo preço era mais elevado. As suas investigações foram infrutíferas. Metendo-se por ruelas apinhadas de gente e de burros carregados de frutos, legumes ou sacos de cereais, Amene aproveitou a sua reduzida estatura e a sua frágil compleição para se esgueirar até o bairro próximo do templo de Ptah, que Sete mandara aumentar. Na parte da frente da colunata, com a largura de 75 metros, colossos reais em granito rosa assinalavam a presença do sagrado. O jovem escriba gostava da velha capital fundada por Menés, o unificador do norte e do sul. Não era parecida com um cálice colocado sob a proteção da deusa de ouro? Como era bom contemplar aqueles lagos cobertos de lótus e respirar o perfume das flores que envolvia suas praças. Como era bom repousar, sentando-se preguiçosamente à sombra da folhagem e admirar o Nilo. Mas a hora não era para deambulações. Afastando-se dos arsenais, onde eram armazenadas as armas destinadas às diversas categorias das Forças Armadas, Amene foi ter a porta de um ateliê onde eram preparados blocos de tinta para as melhores escolas da cidade. O acolhimento foi muito frio, mas o nome de Ramsés permitiu-lhe passar pela porta e interrogar os artesãos. Próximos da reforma, um deles cooperou bastante e lamentou a negligência de certos fabricantes, que, no entanto, tinham recebido apoio do palácio. Persuasivo, Amene conseguiu obter uma direção no bairro norte, para lá da antiga cidadela de paredes brancas. O jovem escriba evitou os cais, apinhados de gente, e atravessou o bairro de Anktaoui, a via das duas terras. Nota de rodapé, isto é, o Alto e o Baixo Egito. Situada na junção, Mênfis encarnava o polo de equilíbrio do país. Voltando ao texto, seguiu ao longo de uma das casernas e aventurou-se numa zona muito povoada, onde as grandes vilas se encontravam lado a lado com pequenas construções e tendas de artesãos. Perdeu-se por várias vezes, mas, graças à ajuda das donas de casa que discutiam enquanto varriam as ruelas, acabou por descobrir a fábrica que queria visitar. Fosse qual fosse o peso da fadiga, Amene havia de explorar Mênfis, persuadido de que a solução do enigma se encontrava na fonte de produção dos blocos de tinta. À entrada, encontrava-se um homem de meia idade, peludo, armado com um pau. Eu o saúdo. Posso entrar? É proibido. Sou o secretário particular de um escriba real. Siga o seu caminho, rapaz. Esse escriba real chama-se Ramsés, filho de Sete. A fábrica está fechada. Mais uma razão para que me permita inspecioná-la. Tenho ordens. Se se mostrasse conciliador, evitaria uma queixa oficial. Vá embora. Amene lamentou ser pouco robusto. Se fosse Ramsés, não teria qualquer dificuldade em erguer aquele homem grosseiro e atirá-lo em um canal. Fraco, o jovem escriba teria de utilizar a astúcia. Cumprimentou o guarda, fingiu afastar-se e utilizou uma escada para subir no telhado de um celeiro próximo, nos fundos da fábrica.
Ao cair da noite, uma trapeira permitiu-lhe entrar lá. Pegando um archote que se achava sobre uma prateleira, explorou o armazenamento. A primeira fila de blocos de tinta desiludiu-o. Eram de excelente qualidade. Mas os da segunda, apesar de estarem gravados com a marca de controle primeira qualidade, apresentavam alterações. Tamanho reduzido, cor irregular, peso insuficiente. Uma experiência de escrita bastou para convencer a Manny. Acabava de descobrir o centro de produção da fraude. Entregue à sua alegria, o escriba não ouviu aproximar-se o guarda, que lhe desferiu uma pancada com um pau, lançou o corpo inanimado para cima do ombro e abandonou-o numa lixeira vazia, vazadouro coletivo onde se acumulavam detritos que eram queimados de madrugada. O curioso não teria oportunidade de falar. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Arrastando pela mão a filhinha ainda mal desperta, o encarregado do lixo avançava em passo lento pelas ruas adormecidas do bairro norte de Mênfis. Antes da madrugada, tinha que deitar fogo às lixeiras espalhadas por entre os amontoados de casas. Queimar cotidianamente restos e dejetos era um bom processo de sanear e respeitar as regras de higiene impostas pela administração. O trabalho era repetitivo, mas muito bem pago e dava-lhe a sensação de ser útil aos seus concidadãos. O encarregado conhecia as duas famílias mais sujas da zona. Depois de ter feito algumas advertências, não constatara qualquer melhoria e ia ser obrigado a multá-las. Resmungando contra a preguiça inerente do gênero humano, apanhou a boneca de trapos que a menina tinha deixado cair e consolou-a. Quando acabasse o trabalho, oferecer-lhe-ia um copioso desjejum e dormiriam à sombra de uma tamarga, num jardim próximo do templo da deusa Nit. Felizmente, a lixeira não estava muito cheia. Com a sua tocha, o encarregado acendeu diversas fogueiras para que a combustão fosse rápida. — Papai, quero a boneca grande. — Que está dizendo? — A boneca grande ali. A menina estendeu a mão para uma forma humana. Um braço emergia dos detritos. A fuligem ocultou-o. — Eu quero, papai. Intrigado, o homem entrou na lixeira, com risco de queimar os pés. Um braço jovem. Com cuidado, libertou o corpo inerte do rapaz. Na nuca havia sangue seco. Durante a viagem de regresso, Ramsés não voltara a ver o pai. Não faltaria nenhum pormenor no seu diário de bordo e o texto seria passado para os anais reais, que relatavam os grandes feitos do 6º ano do reinado de Set. O príncipe, pondo de lado o seu vestuário e o material de escriba, confraternizava com a tripulação e participava das manobras. Aprendeu a fazer nós, a içar as velas e a usar o leme. E, sobretudo, familiarizou-se com o vento. Não diziam que o misterioso deus Amon, do qual nenhum ser conhecia a forma, revelava sua presença, inchando as velas dos barcos e levando-os a um bom porto? O invisível manifestava-se, embora continuasse invisível. O capitão do navio aceitou o jogo, dado que o filho do rei esquecia sua condição e recusava privilégios. Obrigou-o, portanto, às 1001 tarefas da vida de um marinheiro. Ramsés não reagiu. Lavou a ponte e instalou-se no bando dos remadores com grande determinação. Dirigir-se para o norte implicava um bom conhecimento das correntes e uma tripulação corajosa. Sentir o barco deslizar sobre a água, estar em harmonia com ela para conseguir aumentar a velocidade, deu-lhe um prazer intenso. O regresso de uma expedição era motivo de grande festa. No cais do porto principal de Mênfis, que tinha o nome sugestivo de Boa Viagem, amontoava-se grande multidão.
Logo que os pés tocaram novamente o solo do Egito, os marinheiros receberam colares de flores e taças de cerveja fresca. Todos cantaram e dançaram em sua honra. Celebraram a sua coragem e a bondade do rio que os guiara. Mãos gentis colocaram em volta do pescoço de Ramsés um colar de aciano. Bastará esta recompensa para um príncipe? Perguntou Izete a Bela com ar malicioso. Ramsés não se esquivou. Você deve estar furiosa. Tomou-a nos braços e ela fez menção de resistir. Acha que vê-lo basta para pagar a falta de delicadeza? Por que não? Se eu não tenho culpa? Mesmo no caso de uma partida precipitada, podia ter me prevenido. Executar uma ordem do faraó não permite qualquer demora. Quer dizer que o meu pai levou-me com ele a Gebel-Silsilé, e não se tratava de um castigo. Izete a Bela enterneceu-se. Longos dias de viagem em sua companhia, gozou das suas confidências. Não se iluda, trabalhei como escriba, canteiro e marinheiro. Por que o obrigou a viajar? Só ele sabe. Fui ter com seu irmão, que me informou da sua queda. Segundo ele, você ia se instalar no sul para ocupar um lugar medíocre. Aos olhos do meu irmão, tudo é medíocre, exceto ele próprio. Mas você voltou para Mênfis e eu sou sua. Você é bela e inteligente, duas qualidades indispensáveis para uma grande esposa real. Shenar não desistiu de casar comigo. Por que hesita? Não é prudente recusar um destino grandioso. Não serei prudente, mas estou apaixonada por você. O futuro, apenas o presente me interessa. Os meus pais estão no campo. A vila está vazia. Não será mais confortável lá do que numa cabana de juncos? Seria amor aquele prazer louco que compartilhava com Izete a Bela? Ramsés interrogava-se em vão. Bastava-lhe viver uma paixão carnal, saborear aqueles momentos inebriantes em que os seus corpos se ajustavam tão bem que formavam um único ser, arrastados por um turbilhão. Com suas carícias, a amante sabia provocar-lhe o desejo e despertá-lo de novo sem nunca conseguir esgotá-lo. Como era difícil abandoná-la, nua e lânguida, com os braços estendidos para retê-lo, o amante. Pela primeira vez, Izete a Bela falara de casamento. O príncipe, rebelde, não mostrou qualquer entusiasmo. A sua companheira agradava-lhe tanto quanto o irritava a ideia formal de casal. É verdade que, apesar da pouca idade, eram já um homem e uma mulher, e ninguém se oporia à sua união. Mas Ramsés não se considerava preparado para se lançar em tal aventura. Izete não lhe fez qualquer censura, mas prometeu a si mesma convencê-lo. Quanto mais o conhecia, mais acreditava nele. Fosse qual fosse a conduta que sua razão lhe ditasse, daria ouvidos ao seu instinto. Um ser que dava tanto amor era um tesouro insubstituível, mais precioso do que qualquer riqueza. Ramsés dirigiu-se ao centro da cidade, ao bairro do palácio. Amene devia estar aguardando seu regresso com impaciência. Teria continuado a sua investigação e obtido resultados? Um guarda armado guardava a entrada dos apartamentos do príncipe. O que aconteceu? Você é o príncipe Ramsés? Sim, sou eu. O seu secretário foi vítima de uma agressão e me ordenaram que velasse por ele. Ramsés correu até o quarto do amigo. Amene estava estendido na cama, com a cabeça envolta em ataduras. À cabeceira encontrava-se uma enfermeira. Silêncio! Ele está dormindo, exigiu. Levou o príncipe para fora do quarto. O que lhe aconteceu? Encontraram-no numa lixeira no bairro norte. Parecia morto. Vai sobreviver?
O médico está otimista. Falou alguma coisa? Apenas algumas palavras incompreensíveis. As drogas suprimem a dor, mas fazem o paciente mergulhar num sono profundo. Ramsés falou com o auxiliar do chefe da guarda, pois este fora escalado para uma visita de inspeção ao sul de Mênfis. Aborrecido, o funcionário não lhe ofereceu qualquer informação. Ninguém no bairro em questão presenciara a agressão. Apesar de interrogatórios intensivos, não fora descoberto qualquer indício. O mesmo se verificava em relação ao caso do carreiro, que, sem sombra de dúvida, tinha desaparecido e talvez até deixado o Egito. De regresso à casa, o príncipe assistiu ao despertar de Amene que, ao ver Ramsés, o seu olhar ferido iluminou-se. Você regressou? Eu sabia! Com a voz trêmula, mas clara. Como se sente? Consegui, Ramsés. Consegui! Se continuar assim correndo riscos, vai acabar quebrando os ossos. São sólidos, como você pode constatar. Quem o agrediu? O guarda de uma fábrica onde estão armazenando os blocos de tinta falsificados. Então, conseguiu realmente. O orgulho animou o rosto de Amene. Indique-me o lugar, exigiu Ramsés. É perigoso. Não vá lá sem a guarda real. Não se preocupe e descanse. Quanto mais depressa estiver de pé, mais depressa você me ajudará. Graças a indicações de Amene, Ramsés encontrou sem dificuldade a fábrica indicada. O sol já se erguera há 3 horas. A porta ainda estava fechada. Intrigado, o príncipe vagueou pelo bairro, mas não percebeu qualquer movimento suspeito. O armazém parecia abandonado. Receando uma cilada, Ramsés esperou até a noite. Apesar de inúmeras idas e vindas, ninguém entrou no edifício. Interrogou um carregador de água que se destinava aos artesãos. Conhece essa fábrica? É onde fazem blocos de tinta? Por que está fechada? A porta está fechada há uma semana, o que é estranho. O que aconteceu aos seus proprietários? Não sei. Quem são eles? Aqui só vimos os operários, mas nunca o patrão. E a quem entregavam os seus produtos? Isso não me diz respeito. O carregador de água fresca afastou-se. Ramsés adotou a mesma estratégia de Amene. Subiu a escada e passou pelo telhado do celeiro para conseguir entrar no edifício. A sua inspeção foi rápida. O armazém estava vazio. Na companhia de outros escribas reais, Ramsés foi convocado para o templo de Ptah, o deus que havia criado o mundo pelo Verbo. Cada um compareceu perante o grande sacerdote e fez um relatório sucinto das suas recentes atividades. O mestre dos artesãos recordou-lhes que deviam trabalhar a palavra como um material e modelar o seu discurso de acordo com os ensinamentos dos sábios. Terminada a cerimônia, Sari felicitou o seu antigo aluno. Estou orgulhoso por ter sido seu preceptor. Apesar das más línguas, parece que está seguindo o caminho do saber. Não deixe de aprender sempre e virá a ser um homem considerado. Será isso mais importante do que conseguirmos encontrar a verdade do nosso ser? Sari não ocultou a sua contrariedade. No momento em que finalmente toma juízo, ouvi desconcertantes rumores a seu respeito. Quais? Disse que você anda à procura de um carreiro que fugiu e que o seu secretário particular foi gravemente ferido. Não são boatos. Deixe as autoridades agirem e esqueça esses problemas. A Guarda Real é mais competente do que você. Acredite-me, eles acabarão por encontrar os culpados. Você tem muitas outras coisas a fazer. O mais importante é você respeitar a sua categoria. Almoçar frente a frente com a mãe era um raro privilégio a que Ramsés deu o justo valor.
muito ocupada com a gestão do Estado, na qual participava de forma ativa por meio de rituais cotidianos e sazonais, sem falar dos seus numerosos cargos na corte, a grande esposa real dispunha de muito pouco tempo livre para si própria e para os seus. Os pratos de alabastro tinham sido colocados sobre as mesas baixas, sob um alpendre com colunas de madeira que produzia uma sombra agradável. Saindo de um conselho consagrado à nomeação das cantoras principais do deus Amon, responsáveis pela parte musical dos rituais, Touia envergava um longo vestido de linho plissado, adornado com um largo colar de ouro. Ramsés sentia por ela um afeto sem limites, misturado a uma crescente admiração. Nenhuma mulher lhe podia ser comparada. Nenhuma mulher ousava comparar-se a ela. Apesar de suas raízes modestas, nascera rainha. Só ela podia provocar o amor de Set e governar o Egito ao seu lado. Na entrada, alface, pepinos, uma costeleta de vaca, queijo de cabra, um bolo redondo de mel, bolinhos de trigo e um vinho dos oásis diluído com água. A rainha apreciava o momento do almoço, para o qual não convidava nem importunos nem pedintes. A calma do seu jardim privado, disposto em redor de um pequeno lago, alimentava-a tanto como as iguarias escolhidas com cuidado pelo seu cozinheiro. Como correu a sua viagem a Gebel-Silsilé? Convivi com a força dos canteiros e dos marinheiros. Nenhuma nem outro retiveram. Meu pai não quis. É um senhor exigente que lhe pedirá mais do que aquilo que você pode dar. Sabe o que decidiu ao meu respeito? Hoje você está com pouco apetite. É indispensável que me deixem na ignorância. Receia o faraó ou tem confiança nele? O medo não habita o meu coração. Empenhe-se de todo o seu coração no combate que você se propôs. Não olhe para trás. Ignore as saudades e os remorsos. Não seja invejoso nem ciumento e saboreie cada segundo que passar com o seu pai como uma oferta celestial. Que importa o resto? O príncipe saboreou a costeleta, bem grelhada e temperada com alho e ervas aromáticas. No céu, de um azul perfeito, passou um grande íbis. Preciso da sua ajuda. A guarda troça de mim. É uma grave acusação, meu filho. Considero-a verdadeira. Tem provas? Nenhuma. E é por isso que estou me dirigindo a você. Eu não estou acima das leis. Se exigir um verdadeiro inquérito, ele será feito. Ninguém procura o homem que pagou ao meu agressor. Ninguém quer identificar quem manda fabricar blocos de tinta de má qualidade, vendido aos escribas como produtos de primeira qualidade. Por ter descoberto a fábrica, Amene quase morreu, mas o criminoso esvaziou o armazém e nenhum habitante do bairro se atreve a testemunhar contra ele. Nesse caso, deve ser alguém importante, tão importante que aterroriza as pessoas. Em quem está pensando? Ramsés calou-se. Vou agir, prometeu Toia. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. O barco do faraó navegava para o norte. Tendo partido de Mênfis, seguira o curso principal do Nilo antes de se enfiar por um dos seus canais que penetrava profundamente no coração do delta. Ramsés estava deslumbrado. De onde observava, não havia deserto. A água era poderosa nesta paisagem que pertencia a Horus, enquanto Set reinava sobre o vale em que o rio abria uma passagem entre duas margens. Nota de rodapé. Horus e Set, os deuses irmãos que partilharam o universo e o Egito em função do julgamento dos deuses. Retornando ao texto. Lutando contra a aridez do solo.
A parte selvagem do delta assemelhava-se a um imenso pântano povoado de milhares de aves, florestas de papiros e peixes. Nem uma cidade, nem mesmo aldeias. Apenas algumas cabanas de pescadores no topo de colinas emersas. A luz não era imóvel como no vale. Um vento vindo do mar fazia dançar os juncos. Flamingos negros, patos, garças e pelicanos partilhavam aquele imenso domínio por onde se perdiam canais sinuosos. Aqui, uma gineta devorava os ovos de um ninho de maçarico. Mais adiante, uma serpente esgueirava-se num maciço em redor do qual esvoaçavam borboletas multicores. O homem não conquistara ainda aquele território. O barco avançava cada vez mais lentamente sob o comando prudente de um capitão habituado aos caprichos deste dédalo. A bordo, 20 marinheiros experientes e o senhor do país, de pé, à proa. O filho observava-o sem ser visto, fascinado pela sua imponência. Sete encarnava o Egito. Era o Egito, herdeiro de uma linhagem milenária, consciente da grandeza divina e da pequenez humana. Aos olhos do seu povo, o faraó continuava a ser um personagem misterioso, cuja verdadeira pátria era o céu estrelado. A sua presença na terra mantinha uma ligação com o além. O seu olhar abria as portas para o seu povo. Sem ele, a barbárie em breve invadiria as duas margens. Com ele, o futuro era uma promessa de eternidade. Embora ignorasse a finalidade, Ramsés escrevia também o relato daquela expedição. Nem o seu pai, nem a equipe de bordo tinham querido falar nisso. O príncipe notava uma inquietação latente, como se perigos ocultos ameaçassem o barco. A qualquer momento poderia surgir um monstro e devorar a embarcação. Tal qual a sua primeira viagem, Sete não dera ao filho tempo de prevenir Izete a Bela, nem a Mene. Ramsés imaginava a fúria da amante e a inquietação do amigo, mas nenhum motivo, fosse o amor ou a amizade, o impediria de seguir o pai para onde ele quisesse levá-lo. Abriu-se um canal. A progressão tornou-se mais fácil e o barco acostou a uma ilhota coberta de vegetação, na qual estava construída uma estranha torre de madeira. Utilizando uma escada de corda, o rei desceu do barco. Ramsés imitou-o. O faraó e o filho subiram à parte mais alta da torre, oculta por uma paliçada. Lá de cima apenas se via o céu. Sete estava tão concentrado que Ramsés não ousava fazer-lhe qualquer pergunta. De repente, o olhar do faraó iluminou-se. Olhe, Ramsés, olhe bem. Bem alto, no azul que parecia tocar o sol, um bando de aves migratórias disposta em V dirigia-se para o sul. Vem de todos os mundos conhecidos, revelou Set, de uma imensidão onde os deuses criam a vida a cada instante. Quando estão no universo de energia, têm a forma de aves com cabeça humana e alimentam-se de luz. Quando franqueiam as fronteiras da Terra, adotam a forma de uma andorinha ou de outra ave migratória. Não se esqueça de as contemplar, porque são os nossos antepassados ressuscitados que intercedem junto ao sol para que o seu fogo não os destruam. São elas que inspiram o pensamento de um faraó e lhe traçam um caminho que os olhos humanos não veem. Quando a noite caiu e as estrelas cintilaram, Sete mostrou o céu ao filho. Revelou-lhe o nome das constelações, o movimento dos infatigáveis planetas, do Sol e da Lua, e o significado dos decanos. Não devia o faraó estender o seu poder aos limites do cosmo, de forma que o seu braço não fosse retido por qualquer terra? Com os ouvidos e o coração abertos, Ramsés ouvia-o.
saciava-se com o alimento assim oferecido, não perdendo sequer uma migalha. A madrugada surgiu demasiado depressa. Devido à abundância de vegetação, o barco real não podia avançar. Sete, Ramsés e 4 marinheiros armados com lanças, arcos e varas com nós subiram para um barco leve de papiro, e foi o próprio faraó que indicou a direção aos remadores. Ramsés sentiu-se transportado para um outro mundo, sem nenhum ponto comum com o vale. Nesta parte, não havia qualquer sinal de atividade humana. Atingindo a altura de 8 metros, os papiros chegavam a ocultar ao sol. Se a sua pele não tivesse sido untada com uma espessa camada de unguento gorduroso, o príncipe teria sido devorado por milhares de insetos, cuja agitação provocava um ruído ensurdecedor. Depois de terem atravessado uma floresta aquática, o barco deslizou para uma espécie de lago, no centro do qual se encontravam 2 ilhotas. As cidades santas de P e de Dep, revelou o faraó. As cidades? Espantou-se Ramsés. São destinadas às almas dos justos. A sua cidade é toda a natureza. Quando a vida brotou do oceano das origens, manifestou-se sob a forma de uma colina de terra emergindo das águas. Estes são 2 outeiros sagrados que, reunidos no seu espírito, formam o único país onde os deuses gostam de residir. Na companhia do pai, Ramsés tocou no solo das cidades santas e recolheu-se defronte a um modesto santuário. Uma simples cabana de juncos, frente à qual estava espetado um bastão com a extremidade talhada em forma de espiral. Este é o símbolo da função, afirmou o rei. Cada um deve encontrar a sua e cumpri-la antes de se preocupar consigo mesmo. A do faraó é a de ser o primeiro servidor dos deuses, pois se pensasse em servir-se a si próprio, não passaria de um tirano. Em redor deles pairavam inúmeras forças inquietantes. Era impossível sentir-se em paz naquele caos onde todos permaneciam sempre alertas. Apenas Sete parecia inassensível a qualquer forma de emoção, como se aquela natureza indecifrável se curvasse perante a sua vontade. Se uma certeza tranquila não existisse no seu olhar, Ramsés teria certeza de se perder no meio dos papiros gigantes. De repente, o horizonte desanuviou-se. O barco deslizou sobre uma água esverdeada que banhava uma margem habitada por pescadores. Nus, peludos, viviam em cabanas rudimentares, utilizavam redes, linhas e armadilhas. Abriam os peixes com longas facas, esvaziavam-nos e deixavam-nos secar ao sol. 2 deles seguravam uma perca do Nilo, tão grande que fazia vergar a vara na qual a tinham pendurado. Surpreendidos por aquela visita inesperada, os pescadores pareciam atemorizados e hostis. Apertando-se uns contra os outros, brandiram as facas. Ramsés avançou. Os olhares agressivos convergiram para ele. Inclinem-se perante o faraó. As facas baixaram. Os dedos descontraíram-se e as armas caíram no solo esponjoso. Depois, os súditos de Sete prostraram-se perante o seu soberano, antes de o convidarem a partilhar sua refeição. Os pescadores conversaram com os soldados. Estes ofereceram-lhes 2 jarros de cerveja. Quando o sono os venceu, Sete dirigiu-se ao filho, à luz das tochas, cuja chama afastava insetos e animais selvagens. Estes são os mais pobres dos homens, mas cumprem a sua função e esperam o seu apoio. Faraó é aquele que socorre o fraco, protege a viúva, alimenta o órfão, responde a todos os que necessitam. O corajoso pastor que vela noite e dia,
o escudo que protege o seu povo, aquele que os deuses escolheram para preencher a função suprema a fim de que digam nele: ninguém teve fome no seu tempo. Não há tarefa mais nobre do que tornar-se o Ka do Egito, meu filho, o alimento de todo o país. Ramsés ficou durante algumas semanas com os pescadores e apanhadores de papiros. Aprendeu a conhecer numerosas espécies de peixes comestíveis e a fabricar barcos ligeiros. Desenvolveu seu instinto de caçador. Perdeu-se e encontrou-se no dédalo dos canais e dos pântanos. Ouviu as descrições dos homens que tinham arrancado da água peixes enormes depois de várias horas de luta. Apesar da dureza da sua existência, eles não desejavam mudar. A dos habitantes do vale parecia-lhes monótona e sem sabor. Bastavam-lhes curtas estadias nessa paisagem demasiado civilizada, depois de terem saboreado a ternura das mulheres e se terem saciado de carne e legumes, regressavam aos pântanos do delta. O príncipe alimentou-se da sua força, apurou o seu olhar e o seu ouvido, endureceu-se em contato com eles, não se queixou quando a fadiga lhe rasgou a carne e esqueceu mais uma vez os privilégios da sua posição. A sua força e destreza fizeram maravilhas. Sozinho, mostrou-se tão eficaz como 3 destemidos pescadores. Mas essa proeza provocou mais ciúme do que admiração, e o filho do rei em breve foi posto de lado. Quebrou-se um sonho, o de se tornar diferente, de renunciar à força misteriosa que o animava para se assemelhar aos outros e viver uma juventude semelhante à dos canteiros, dos marinheiros ou dos pescadores. Sete tinha conduzido à fronteira do país, a esses locais perdidos onde o mar, tão próximo, começava a absorver a terra, para que ele tomasse consciência do seu verdadeiro ser, liberto das ilusões da infância. O pai o havia abandonado. Mas, na noite que precedera a sua partida, não lhe traçaram um caminho para a realeza? As suas palavras eram dirigidas a ele, Ramsés, e a mais ninguém. Um sonho, um momento de graça, nada mais. Sete falava ao vento, à água e à imensidão do delta. O filho servia-lhe apenas como catalisador, levando-o ao extremo do mundo, aniquilar a sua vaidade e os seus fantasmas. A existência de Ramsés não seria a de um monarca. No entanto, sentia-se próximo de Sete, embora a personalidade do pai fosse esmagadora e inacessível. Queria ouvir os seus ensinamentos, provar a sua capacidade, superar a si próprio. Não era um fogo vulgar que ardia dentro dele. O pai compreendera isso e era da profissão de rei que lhe revelava pouco a pouco os segredos. Ninguém o viria buscar. Pela posição, teria que ser dele a iniciativa de partir. Ramsés deixou os pescadores antes do amanhecer, quando eles ainda dormiam, acomodados em redor do fogo. Com 2 pangaios, fez a sua canoa de papiro avançar em direção ao sul, a bom ritmo. A observação das estrelas permitiu-lhe tomar a direção certa, e ele, confiando no seu instinto, alcançou um braço maior do rio. O vento norte impeliu-o. Infatigáveis, os seus braços continuaram a remar, orientado para o seu objetivo, concedendo a si próprio breves paragens e alimentando-se do peixe seco que tinha trazido, Ramsés aliou-se à corrente em vez de lutar contra ela. Os alcatrazes sobrevoavam-no e o sol envolveu-o nos seus raios. Ao longe, no extremo do delta, a muralha branca de Mênfis. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. O calor tornava-se sufocante. Homens e animais trabalhavam ao retardador, aguardando a cheia,
sinônimo de um longo período de repouso para aqueles que não quisessem empregar-se como operários dos canteiros de obras do faraó. Terminadas as colheitas, a terra parecia prestes a morrer de sede, mas a cor do Nilo tinha mudado e o seu tom acastanhado anunciava a subida próxima das águas benfeitoras, das quais dependia a riqueza do Egito. Nas grandes cidades, as pessoas procuravam as sombras. Nos mercados, os comerciantes abrigavam-se sob grandes toldos estendidos entre estacas. Tinha começado o período por todos receado, a dos últimos dias do ano, que não pertenciam ao calendário harmonioso que compreendia 12 meses de 30 dias. Aqueles 5 dias, fora do ciclo regular, constituíam o domínio de Sekhmet, a aterradora deusa com cabeça de leão, que, rebelando-se contra a luz, teria massacrado a humanidade se os deuses não interviessem uma última vez em seu favor, fazendo crer à fera divina que estava bebendo sangue humano, quando na realidade estava absorvendo uma cerveja vermelha à base de joio. Todos os anos, neste mesmo período, Sekhmet ordenava suas hordas de doenças e miasmas que se espalhassem pelo país e encarniçava-se em libertar a terra da presença dos seres humanos maus, covardes e conspiradores. Nos templos, as pessoas cantavam dia e noite litanias destinadas a acalmar Sekhmet, e o faraó em pessoa dirigia uma liturgia secreta que permitia uma vez mais, se o rei fosse justo, transformar a morte em vida. Durante esses temíveis 5 dias, a atividade econômica quase era interrompida. Adiavam-se projetos e viagens. Os barcos ficavam nos cais. Muitos campos permaneciam vazios. Alguns, retardatários, apressavam-se em reforçar os diques que exigiam últimos reforços, receando o aparecimento de ventos violentos, testemunho do furor da leoa vingativa. Sem a intervenção do faraó, o que restaria do país devastado por um desencadear de potências destruidoras? O chefe da segurança do palácio de Mênfis também teria gostado de permanecer no seu gabinete e esperar pela festa do primeiro dia do ano, em que os corações, libertos do receio, se abririam com uma alegria transbordante. Mas acabava de ser chamado pela rainha Touia e não conseguia deixar de interrogar-se sobre o motivo de tal atitude. Habilmente, não tinha contato direto com a grande esposa real e recebia as ordens do seu camareiro. Por que esse procedimento fora do normal? A grande dama atemorizava-o, como a muitos notáveis. Muito ligada ao caráter exemplar da corte do Egito, não suportava a mediocridade. Desagradar-lhe era uma falta imperdoável. Até agora, o chefe da segurança do palácio levava uma carreira tranquila, sem louvores nem censuras, subindo os vários escalões da hierarquia sem incomodar ninguém. Tinha a arte de passar despercebido e de se incrustar no lugar que ocupava. Desde que exercera suas funções, nenhum incidente tinha perturbado a serenidade do palácio. Nenhum incidente, exceto aquele chamado. Algum dos seus subordinados o teria caluniado, almejado seu lugar? Algum íntimo da família real tramaria sua perda? De que erro seria acusado? Estas perguntas afligiam-no e provocavam-lhe uma insuportável enxaqueca. Trêmulo, aflito com um tique que o fazia pestanejar, o chefe da segurança entrou na sala de audiências onde estava a rainha. Embora mais alto do que ela, Touia pareceu-lhe imensa. Prostrou-se. Majestade, que os deuses lhes sejam favoráveis e que eles... Esqueçamos as formalidades. Sente-se. A grande esposa real indicou-lhe uma cadeira confortável. O funcionário não se atreveu a erguer os olhos para ela.
Como podia uma mulher tão pequena possuir uma tal autoridade? Você sabe, suponho, que um palafreneiro tentou eliminar Ramsés. Sim, Majestade. E sabe também que é procurado o carreiro que acompanhava Ramsés à caça e que talvez seja o mandante do crime. Sim, Majestade. Está com certeza informado sobre como avança o inquérito. Arrisca-se a ser longo e difícil. Arrisca-se. Surpreendente expressão. Receia descobrir a verdade. O chefe da segurança ergueu-se, como se picado por uma vesta. Claro que não, eu. Sente-se e escute-me com atenção. Tenho a sensação de que desejam abafar este problema e reduzi-lo a um simples caso de legítima defesa. Ramsés sobreviveu, o seu agressor está morto e seu mandante desapareceu. Por que investigar mais? Apesar da insistência do meu filho, não surge nenhum elemento novo. Estaremos reduzidos à condição de um principado bárbaro onde a noção de justiça deixou de ter significado? Majestade, conheceis a dedicação da Guarda Real? Constato a sua ineficácia e espero que seja apenas passageira. Se alguém estiver bloqueando o inquérito, eu descobrirei. Mais exatamente, será que você o identificará? Eu? Mas a sua posição é a melhor para prosseguir em investigações rápidas e discretas. Encontre o carreiro que conduziu Ramsés a uma cilada e coloque-o diante de um tribunal. Majestade, eu... Alguma objeção? Aniquilado, o chefe da segurança sentiu-se trespassado por uma das flechas de Sekhmet. Como satisfazer a rainha sem assumir riscos e sem descontentar fosse quem fosse? Se o verdadeiro responsável pela agressão fosse um personagem altamente colocado, talvez se mostrasse mais feroz do que Toia, mas esta não suportaria um fracasso. Não, claro que não. Mas não vai ser fácil. Você já o disse. E se lhe faço este apelo, não é para um trabalho de rotina. Além disso, confio-lhe uma segunda tarefa, muito mais fácil. Toia falou dos blocos de tinta falsificados e da misteriosa fábrica onde eram feitos. Graças às pistas fornecidas por Ramsés, identificou a localização e exigiu o nome do proprietário. Os dois casos estão ligados, Majestade? É pouco provável, mas quem sabe? As suas diligências vão esclarecer-nos. Pode ter certeza disso. Fico encantada. Agora, a luta. A rainha retirou-se. Abatido, com enxaqueca, o chefe da segurança perguntou-se se o seu único recurso não seria a magia. Shenar resplandecia. Em torno do filho mais velho do faraó, numa das salas de recepção do palácio, dezenas de comerciantes vindos do mundo inteiro, cipriotas, fenícios, egeus, sírios, libaneses, africanos, orientais de pele amarelada, homens de rosto muito pálido vindos das brumas do norte, tinham respondido ao seu apelo. O esplendor internacional do Egito de Sete era tal que um convite para a corte era considerado uma honra. Apenas faltavam os representantes do Estado hitita, cada vez mais hostis à política desenvolvida pelo faraó. Para Shenar, o comércio internacional era o futuro da humanidade. Nos portos da Fenícia, em Biblos e em Ougarit, já acostavam barcos vindos de Creta, da África ou do longínquo Oriente. Por que o Egito haveria de manter-se reticente quanto à expansão desse tráfego, sob o pretexto de preservar a sua identidade e tradições? Shenar admirava o pai, mas censurava-lhe não ser um homem do progresso. No seu lugar, teria procedido à drenagem da maior parte do delta e à criação de numerosos portos de mercadorias na costa mediterrânea. Tal como seus antepassados, Sete estava obcecado pela segurança das duas terras.
Mas, em vez de desenvolver um sistema defensivo e preparar o exército para uma guerra, não seria melhor estabelecer um comércio com os hititas e, se necessário fosse, pacificar os mais belicosos, enriquecendo-os? Quando subisse ao trono, Shenar aboliria a violência. Odiava o exército, os generais e os soldados, o espírito limitado dos militaristas dos quatro costados, o domínio pela força bruta. Não era assim que se exercia o poder com as melhores probabilidades de o fazer perdurar. Um dia, o povo vencido tornava-se vencedor e revoltava-se contra o ocupante. Porém, aprisioná-lo numa rede de leis econômicas que apenas uma pequena casta compreendia e dominava, eliminaria rapidamente qualquer tentativa de resistência. Shenar agradecia ao destino ter lhe proporcionado a posição de filho mais velho do rei e sucessor imediato do trono, com certeza de que não havia de ser Ramsés, agitado e incompetente, quem o impediria de realizar os seus sonhos de grandeza. Uma rede comercial à escala do mundo civilizado, do qual seria o senhor absoluto, alianças à medida dos seus interesses, uma única nação onde desapareceriam os particularismos e os hábitos. Haveria projeto mais exaltante? Pouco lhe interessava o Egito. Servir-lhe-ia de base de partida, é verdade, mas em breve seria demasiado pequeno. O Sul, mergulhado nas suas tradições, não tinha qualquer futuro. Quando Shenar, porém, estivesse vencido, instalar-se-ia num país acolhedor, de onde controlaria o seu império. Habitualmente, os comerciantes estrangeiros não eram recebidos na corte. Com o seu acolhimento, o sucessor de Sete vincava a importância que lhes conferia. Assim, preparava um futuro que desejava próximo. Convencer Sete a modificar a sua atitude não seria fácil, mas um soberano, por muito que respeitasse Maat, não devia submeter-se aos imperativos do momento. Shenar julgava-se capaz de utilizar os argumentos certos. A recepção foi um grande sucesso. Os comerciantes estrangeiros prometeram a Shenar oferecer-lhe os mais belos vasos confeccionados pelos seus artesãos. Enriqueceria assim a sua coleção, famosa em todo o Oriente Próximo e até em Creta. O que não seria ele capaz de sacrificar para adquirir um objeto perfeito, de curvas delicadas e cores harmoniosas? O prazer de possuir era completado pela avidez do olhar. Só em frente dos seus tesouros, Shenar se sentia preenchido por um prazer que ninguém lhe poderia roubar. Um dos seus informantes aproximou-se depois de ele ter terminado uma conversa animada com um negociante asiático. Um aborrecimento, murmurou o informante. De que gênero? A sua mãe não se contenta com os resultados das investigações oficiais. Shenar fez uma careta. Um simples capricho? Muito mais do que isso. Quer ser ela a investigadora? Convocou o chefe da segurança do palácio. Um incapaz. Encostado à parede, pode tornar-se incômodo. Vamos deixá-lo agitar-se. E se conseguir resultados? É pouco provável. Não seria bom avisá-lo? Receio uma reação imprevisível, pois os imbecis são inacessíveis ao raciocínio. Além disso, não descobrirá nenhuma pista concreta. Quais são as suas ordens? Observar e manter-me informado. O informante eclipsou-se e Shenar voltou para junto dos seus convidados. Apesar da sua irritação, fez boa figura. Fim do capítulo 16. Gostaram? Amene e Zet, amigo e amante. Será que eles vão se tornar amigos também? Legal como os relacionamentos se dão nessa história, né? E Shenar, ardiloso,
Esse personagem vai contribuir muito com a história do Ramsés. E falando nele, será que ele volta para Memphis? Comenta aí comigo, curte a leitura, compartilha com seus amigos. Se quiser acompanhar a leitura de forma diária, baixe o WhatsApp ou o aplicativo do Quai através do link na descrição. Ou, na semana que vem, a gente se encontra de novo. Até lá!